Hoje eu quero falar diretamente com os homens sobre a nossa responsabilidade sobre a violência contra as mulheres. Nessa semana, a gente teve casos que deixaram boa parte da população indignada sobre violência contra as mulheres. E o que chama atenção é que não foram cometidos por desconhecidos, foram cometidos por pessoas conhecidas, seja no ambiente de trabalho, companheiros ou ex-companheiros. E esses atos, esses crimes, não são ações isoladas. De janeiro a julho deste ano, foram registrados mais de 85 mil casos de violência contra a mulher, segundo o Ministério da Mulher. Mas existe um ponto crucial nessa discussão, que é a nossa responsabilidade enquanto homens. Todos esses atos de violência são consequências diretas de uma masculinidade ultrapassada, aquela que coloca o homem como um provedor absoluto, como um ser superior, que está autorizado a controlar os desejos ou corpos das mulheres e até de outros homens tidos como menos masculinos. Indo nessa direção, quando muitos homens se sentem inseguros e deslocados sobre o seu lugar no mundo, eles recorrem a discursos machistas, a discursos misóginos, a grupos que enaltecem essas práticas e inferiorizam essas mulheres como uma forma de se reafirmar, acreditando que a culpa é das mulheres, acreditando que o fato delas conquistarem mais direitos, um espaço mais igualitário na sociedade, diminui o que eles são. E a misoginia é isso, é o ódio direcionado às mulheres e também às meninas. Esse discurso, ele machuca todos os dias, ele mata todos os dias. E você está enganado se você está pensando que a agressão ela começa com a violência física. Ela começa muito antes, ela começa nos discursos de ódio, nos discursos de inferiorização sobre as mulheres simplesmente por serem mulheres. Ela começa quando alguém defende a liberdade de um agressor. Começa quando dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ela começa quando homens desmerecem conquistas feitas pelas mulheres ao longo do tempo, quando homens desmerecem os lugares de destaque que as mulheres conseguem alcançar. E até aqui a gente já percebeu como essas falas e essas práticas de todos os dias têm empurrado a sociedade para uma direção violenta. Mas aí fica a pergunta: que mudanças a gente consegue imaginar se a gente utilizar esses espaços como espaços de influência para ir numa direção contrária? Responsabilidade, de cuidado e de respeito. A gente deve assumir as nossas responsabilidades e construir espaços para falar sobre novas formas de ser homem, novas masculinidades, formas de existir que não dependam de raiva, que não dependam de dominação para lidar com as nossas frustrações. A gente precisa construir masculinidades que validem e que respeitem outras formas de existência, que respeitem especialmente as mulheres. O que nós precisamos é abrir diálogo, conversa com outros homens sobre que tipo de homens nós queremos ser, que tipo de homens nós queremos que os nossos filhos sejam. E esse tipo de conversa ele passa por não deixar que os seus amigos no grupo de WhatsApp tenham comportamentos machistas, comportamentos misóginos, passa por se posicionar frente a esses atos. A nossa responsabilidade passa também para a gente se abrir, sentar e ouvir a experiência daquela mulher, não julgando, não criticando, não colocando sobre os nossos moldes, mas entendendo como que é a experiência daquela mulher na sociedade. A gente precisa estar ligado no que acontece lá na Câmara dos Deputados, que projetos de leis que eles estão votando e como que isso influencia a nossa vida aqui na sociedade. A gente precisa de políticas públicas que garantam a proteção das mulheres, que garantam o desenvolvimento para que elas consigam alcançar lugares de destaque, igual a gente consegue ver os homens há tanto tempo. A gente precisa de mais debates nas escolas sobre igualdade de gênero. A gente precisa de mais debate, esse tipo de debate em empresas e principalmente nos estádios de futebol, que são tão adorados pela gente, mas que frequentemente viram palco de discursos machistas e discursos misóginos, como a gente tem visto aí recentemente. E você, homem, como que você tem refletido sobre os teus privilégios na sociedade? Como que você tem refletido sobre as suas ações, sobre as suas falas e sobre a sua responsabilidade também nesse ciclo de violência?